Muito bom dia! Nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu consegui cobrar em média, cara, R$ 2.000 por mês de cada cliente de edição de vídeos. Eu quero bater esse papo contigo, mostrar, contar aí como que foi a minha experiência, quanto que eu comecei cobrando, como que eu subi o preço até chegar nesse ponto, porque eu consegui identificar uma lógica, cara, muito presente em todos os meus ciclos de trabalho, que me permitiu ir cobrando cada vez um pouquinho mais até chegar no ponto que eu cobro hoje. E eu ainda tenho a expectativa de que eu consigo cobrar muito mais caro, até mesmo sem mudar muito a forma como eu envelopo o meu serviço. Acho que só de aumentar o preço assim eu consigo, sabe? Então, nos próximos minutos eu quero ser bem direto ao ponto contigo, resumindo aqui como que aconteceu a ordem cronológica de tudo isso e tentar deixar isso de uma forma um tanto quanto prática, para que, caso essa ideia faça sentido para você, você consiga aplicar aí também na sua vida, nos seus negócios, enfim. Talvez você consiga trazer uma visão disso para o seu próprio negócio. Cara, me pediram muito um vídeo de precificação, alguma coisa assim. Só que eu acho que essa ideia aqui é muito mais legal do que simplesmente eu chegar, fazer uma aula ensinando formas de precificar e tal, um negócio muito técnico, que é uma coisa que também pode acontecer no futuro, mas eu acho que essa troca de ideia é muito mais bacana. Eu acho que parece mais um negócio, uma troca de ideia entre amigos mesmo, e não um negócio meio guru e audiência, que é meio estranho, sei lá. Mas vamos lá, cara, quando eu tive a minha primeira oportunidade de edição, cara, eu fiquei com medo. Pô, e se eu acabar perdendo a oportunidade por cobrar errado, cobrar caro às vezes? Ou ser muito subestimado por cobrar barato? E se eu cobrar caro e não conseguir atender as expectativas que eu gerei? Ou até, pô, quanto que se cobra, né? Por esse tipo de serviço? Porque eu não quero ser explorado, acho que você também não, né? Mas eu entendo que precificação também é uma coisa que tem que estar bom para os dois lados. Então tem que estar bom para mim como editor e tem que ser bom para o cliente também. Tem que estar dentro do que ele aceita e que é justo ele pagar por um determinado serviço. Porque se não tiver bom para ele, não adianta. Pô, o preço pode estar maravilhoso para mim, pode estar super justo pelo tempo que eu vou investir, pela experiência, etc. Mas não dá um match. Foi com mais ou menos essa linha de raciocínio que eu cobrei R$ 150 no meu primeiro vídeo de YouTube. E para vídeo curto foi 30, mas aí eu já tinha feito muitos vídeos curtos quando chegou nesse do YouTube, né? Mas a dúvida bateu de uma forma muito semelhante. A única coisa que mudou é que eu teria mais segurança, talvez, para só falar o preço, isso e é nóis. E cara, assim, é um valor barato. Eu acho que é um valor bom para se iniciar, para ser sincero. E pra mim foi muito bom eu ter cobrado esse ticket, porque não é um ticket estratosférico assim. Poxa, se eu fosse contratar um editor hoje e ele tivesse me cobrando um valor desses, eu não ia exigir algo muito exorbitante dele. Eu ia ter uma expectativa, eu ia alinhar isso com ele, mas ok, não teria uma expectativa absurda, sabe? E ter teoricamente cobrado baixo me ajudou a alcançar as expectativas desse cliente de uma forma mais fácil, porque eu não precisava fazer um puta trabalho para que ele ficasse satisfeito. Então isso acabou me trazendo uma certa segurança para fazer a minha entrega também. E é muito importante que você se sinta seguro de fazer uma entrega baseada ali também no preço que você cobra, porque isso vai até influenciar muito na relação entre vocês dois. E também isso me ajudou a fechar com mais facilidade. Então eu fui lá, falei esse preço tal, é muito mais fácil do cara aceitar pagar, sei lá, R$ 150 do que 300, 500, 600, 800, 1.000, 2.000. Hoje eu percebo também que isso me rendeu algumas indicações com até mais facilidade, porque quando você cobra caro, até você chegar na expectativa dessa pessoa, ela gostar mesmo do seu trabalho, falar, pô, vale a pena, custo-benefício, indicar para outra pessoa, é um ciclo, em teoria, um pouco maior. Agora, quando você começa cobrando barato, você chega na expectativa mais fácil, o cara entende um custo do benefício do seu trabalho mais fácil e acaba, às vezes, te indicando mais fácil. Ou até que seja dando um depoimento, etc. De novo, foi muito bom ter feito isso, porque eu acabei tendo uma rede de oportunidades consecutivas, muito mais rápido do que normalmente é. Eu conheço gente que tá no mercado assim, pô, tá trabalhando, vende edições há um bom tempo e às vezes, poxa, nem recebeu uma indicação até hoje. E aí vem um ponto muito interessante, que desde o meu primeiro fechamento de YouTube, que é esse ciclo um pouco mais recente, que agora eu só edito YouTube, então eu diria que é uma fase por si só. Desde o início, eu sempre fechei os meus contratos em reunião. Não necessariamente fechar, mas apresentar eles. Eu nunca fui de ficar mandando preço ou trocando tanta ideia pelo WhatsApp. Eu sempre marquei uma call e fui lá falar com o cliente. Porque eu já tinha uma bagagem de vendas, né? Quando eu tive agência, né? Umas coisas assim com o meu antigo sócio. E isso me ajudou, de certa forma, a saber, pô, como conduzir uma reunião, como ouvir o cliente, quais perguntas eu tenho que fazer, uma certa segurança para transmitir para o cliente, né? Uma confiança. Mas por conta, principalmente, do meu ponto de vista, do fato de eu sempre ter feito essas calls em reunião, essas
vendas, né, em reunião, eu consegui desenvolver um conceito assim que hoje eu chamo de precificação baseada em feeling, que seria em sentimento ou alguma coisa assim. É meio que um negócio, eu sinto que tenho que cobrar mais caro ou que eu não posso muito subir o preço, você vai entender. Como que foi ali no meu primeiro projeto? Como que eu cheguei num valor de R$150 para um vídeo longo ali de, pô, em média, vamos falar uns 20 minutos? Cara, foi baseado em feeling. Então eu tinha uma breve noção assim do que o mercado pagava e tal, mas não era algo tão apurado. Mas eu falei, poxa, pro meu momento, porque eu vejo, pelas minhas contas, eu acho que eu posso cobrar uns 150. Na verdade, eu tinha jogado até um pouco mais. Eu conversei lá com o cara e a gente acabou abaixando. E eu achei justo. Só que eu estava confortável com o valor de 150. E vale uma observação que eu fiz um trabalho de graça dessa primeira vez. Então, não foi algo tão abstrato a ponto de, poxa, eu acho que eu vou ter esse nível de trabalho e esse valor tá condizente. Não, eu fiz um projeto para ele de graça, eu abracei essa oportunidade, fiz uma edição, eu já tive a noção de quanto trabalho eu teria e aí eu precifiquei em cima disso, sabendo que depois nos próximos vídeos ia facilitar já um pouco mais, tal. Porque o primeiro geralmente é mais trabalhoso mesmo, ainda mais quando é um formato que você não está acostumado a editar. E aí eu entendi que eu estava confortável em cobrar esse valor. E eu acho que isso é muito importante, porque se eu cobrasse mais caro, eu não tivesse confortável nisso, talvez eu não conseguisse fechar, porque eu não ia passar confiança. Talvez eu ia ficar preocupado, a relação com o cliente ia ficar estranha, talvez depois eu não conseguisse subir tanto o preço. Porque envolvem muitas questões sentimentais, né? Meio estranho isso, mas acontece. Então eu acho que é assim, cara, no início a precificação ela acaba sendo muito no feeling e isso continua com o tempo. E aí eu fui entendendo que existem alguns fatores que influenciam nesse feeling, nessa sensação de tipo, posso cobrar mais caro dessa vez, não consigo, não deveria, ou pô, posso meter a faca assim que não tem problema. Eu fui fazendo essas reuniões de venda e fui pensando assim, pô, esse cara, quando eu falei de preço, ele aceitou o preço de uma forma fácil ou ele teve algum tipo de resistência? Mas foi uma resistência que, pô, pesa no bolso dele? Ou foi uma resistência de, pô, não enxerguei valor o suficiente pra isso? Ou ele não fecharia de jeito nenhum? Ou fechava, assim, insistisse um pouco, desse uma condição especial? Como que foi? Você sente essa parada. E aí isso foi alimentando o meu feeling para eu saber, posso cobrar mais ou não. E um outro ponto que eu sempre analisei foi, como que foi a experiência de trabalho com esse cliente? Tanto da parte dele, da expectativa e se eu conseguir suprir essa expectativa dele, e até a minha experiência pessoal de, pô, foi legal trabalhar com esse cara? O quanto eu cobrei, será que influenciou em alguma coisa? Ter cobrado baixo, ter cobrado alto, enfim. Para um trabalho de 150, de 200, de 300, 500, o que o cara tava esperando, assim, que fosse a experiência dele com o meu trampo? Será que eu quero trabalhar com esse cara? Será que eu quero cobrar um pouco mais para atender o fulano? Ou será que eu prefiro cobrar um pouco menos e atender mais pessoas como esse cara aqui? Então, são umas coisas que vão pesando na balança e a gente vai pegando com o tempo. E aí, parte para essa questão da análise. Eu fiz meio que, vamos dizer assim, uma análise de mercado, uma análise do tipo de cliente que eu estava atendendo. E analisando os tipos de cliente que eu estava atendendo, pô, sei lá, vamos supor que eu estava com 5 clientes, talvez tenha conversado com mais algumas pessoas. Qual tipo de cliente que eu acho que é legal, que tem um perfil que me traz mais benefícios ou menos malefícios? Qual que é o outro tipo de cliente que talvez eu não queira atender? E eu fui enxergando um certo padrão. Identificando esse padrão, eu consegui desenhar meio que um perfil de cliente ideal. Então eu sei em que momento da jornada dele como criador de conteúdo, como empresário, ele tem que estar para que faça sentido o meu serviço para ele. Quais outros momentos que eu acho que talvez não faça sentido eu oferecer um trampo para esse cara? Ou eu ofereço um tipo de trabalho diferente, por exemplo, sei lá, uma consultoria, poderia ser no meu caso. Mas aí, tendo esse perfil de cliente ideal definido, eu já conseguia ter uma noção, pô, quem que eu quero atender, quem que eu não quero atender, se eu posso subir mais o ticket com esse cara, se eu não posso. Tendo um padrão, eu sei que se eu faço umas 3 reuniões assim com um cara desse mesmo padrão de perfil de cliente e os 3 têm uma certa resistência mais compra, eu sei que, pô, talvez então seja esse o meu ticket ideal. Talvez eu não consiga subir mais além disso. E aí eu fui aplicando esse conceito de precificação baseada em feeling, né, vamos dizer assim, para eu aumentar o meu preço de reunião em reunião. Então eu sempre estava fazendo uma reunião com um preço um pouquinho maior, porque eu sabia que dava para ir e cobrar um pouquinho mais. E, inclusive, voltando aqui, né, lá naquela questão do ter cobrado barato no início, isso ter me rendido indicações. Me renderam indicações que essas indicações, o cara não falou o preço do meu trabalho para outras pessoas, ele só indicou e falou, ele é bom. Então eu chegava a fazer uma reunião com essa pessoa, eu cobrava um ticket um pouco maior e ela falava, pô, ok,
Porque até facilitou a venda, né? Tendo vindo de uma indicação. Então, às vezes, cobrar barato e fazer um bom trabalho te rende ótimas oportunidades depois. É o que eu identifico hoje, né? Analisando assim a minha trajetória. Então, eu fui aplicando essa precificação baseada em feeling. E eu tenho a ideia de que a gente vai aplicando essa precificação até chegar num teto. Quando chega no teto, você, de certa forma, pode estacionar. Pô, tô cobrando um valor legal. E eu demorei muito pra achar esse teto. Talvez eu nem tenha achado esse teto ainda, na verdade. Porque com o decorrer do tempo que eu fui atendendo esse perfil de cliente ideal, eu fui entendendo algumas coisas que faziam mais diferença para ele na minha entrega. Eu fui vendo tudo que era importante para ele e fui agregando ali na minha oferta. Então, eu fui tanto refinando o meu trabalho em si. Então, por exemplo, tem nuances de uma edição de vídeo para YouTube que é muito diferente das nuances para Reels. Então, eu fui refinando isso e mostrando nas reuniões, ó, esse trabalho aqui eu faço diferente por conta disso, porque tem peculiaridades que outros editores não identificam. Isso, de certa forma, embala a minha oferta e o cara enxerga com uma percepção de valor um pouco mais alta. Então ele aceita pagar um pouco mais porque ele vê que vale a pena. E também eu fui agregando algumas coisas que faziam diferença para a entrega de resultados, só que não tomavam muito do meu tempo. Então, vamos pegar o universo do YouTube, tem várias coisas que eu posso citar, mas 2 exemplos. Thumbnail. Fazer uma thumbnail com bons princípios, que não precisa ser um negócio um layout super estilizado e tal, mas tem que respeitar determinados princípios para ser boa. Então eu adicionei o design de thumbnail, que é algo que não toma tanto tempo, e consegui cobrar mais caro. Não necessariamente eu consegui cobrar mais caro, mas o meu teto subiu. Então sempre que eu estava quase batendo esse teto subia, porque eu conseguia agregar mais percepção de valor no serviço. Então o cara, ele aceitava pagar mais. Outro exemplo é, sei lá, cara, fazer o gerenciamento de postagens. Então pegar e postar o vídeo. É algo que, pô, é tranquilo, dá pra fazer. Só que na reunião eu vou lá e falo, ó, eu posto teus vídeos também. Você não precisa ficar se preocupando em ir lá, pegar o drive desorganizado, baixar o vídeo, subir, né, que é uma coisa chata, o cara tá na correria. Então se eu puder fazer isso por ele, eu agrego mais um pouquinho no meu trampo também. E ele vê que outras pessoas talvez não façam. Então tem várias coisinhas que eu fui conseguindo agregar no trabalho, que às vezes não tomariam mais tempo, ou pouco mais tempo. E aí isso foi fazendo com que eu pudesse cobrar mais caro. Por isso que eu digo que, de certa forma, até hoje eu não achei esse teto, porque eu fui cobrando, agregando, melhorando a minha entrega e o teto foi subindo. Então, conforme eu ia cobrando, o teto, ele do quanto eu posso cobrar, ele meio que sobe mais rápido do que o quanto eu subo de fato o preço da minha oferta. E por mais que eu tivesse uma noção, eu nunca fui muito, deixa eu ver quanto que o mercado cobra para ver se eu cobro igual. Não, eu fui fazendo o trampo, melhorando o trampo e vendo quanto que o meu perfil de cliente aceita pagar. É muito genérica essa coisa de precificação no mercado. Já cobro tanto, você tem que cobrar isso, tem que cobrar aquilo. Essa é a média de mercado, essa não é a média do mercado. Porque, cara, cada tipo de pessoa vai aceitar pagar um valor diferente. Que pode ser mais ou pode ser menos, mas isso anda lado a lado com um nível de exigência que essa pessoa aceita. Então, resumindo, assim, de uma forma um pouco mais prática, o que eu fiz e faço? Vou até pegar minha lousa aqui. Comprei isso aqui, eu tenho que usar, né? Cara, qual que foi o ciclo que eu apliquei para conseguir cobrar R$2.000 por mês de cada cliente, em média, e que eu continuo aplicando para conseguir cobrar mais caro e justo pelo meu serviço? Cara, primeiro, eu estabeleci um preço que eu me sentia confortável em cobrar. Então lá no começo foi tipo R$150. Depois eu analisei o meu ICP. Então eu fui analisando os clientes que eu tinha, entendendo o perfil de cliente, entendendo as necessidades dele, entendendo as nuances desse trabalho. E aí eu fui melhorando, isso aqui é um gráfico, tá? A minha entrega. E aí sim, analisando o meu perfil de cliente, melhorando a minha entrega para esse cara, eu fui cobrando mais caro, sacou? E você pode ver que isso aqui vai virando um ciclo, onde eu cobro um preço que eu me sinto confortável, analiso o meu cliente, melhoro a entrega, cobro mais caro e vou cobrando mais caro até que eu chegue no preço que eu me sinto confortável. Nisso eu continuo analisando o meu perfil de cliente, melhoro a entrega para esse cara, cobro mais caro. E aí vai mexendo isso aqui, até que talvez eu chegue num ponto confortável que eu não quero mais aumentar e tá tudo bem. Porque aí o meu modelo de negócios como um todo, talvez ele esteja confortável, saca? Até eu decidir que eu não quero fazer mais. Então, hoje eu não entrego, por exemplo, uma estratégia de conteúdo para YouTube necessariamente ou propriamente dita. Eu nem quero agora, sabe? Mas eu posso ter um parceiro que eu indicaria para fazer isso.
E aí eu posso indicar com comissionamento. Hoje eu não quero, por exemplo, sei lá, fazer tráfego. Vamos supor que o cliente ele queira muito fazer tráfego, só que eu não faça. Eu posso indicar um parceiro, então eu ganho com tráfego, só que eu ganho na base do comissionamento, então eu ganho por indicação. Claro, indicando para um cara bom de confiança. Então eu tô conseguindo uma fonte de receita um pouco maior sem necessariamente tá tendo que produzir mais. E aí eu consigo focar nesse meu ciclo, sendo que se eu tivesse outros serviços agregados, eu ia deixar esse ciclo mais chato de ser feito, porque eu teria mais coisa para analisar, mais coisa para melhorar, ou mais coisa até para eu entregar com qualidade, né? Mas, claro, eu poderia cobrar mais caro, mas é uma operação mais chata de tocar, então eu escolho fazer dessa forma. E isso foi subindo até que eu conseguisse cobrar, hoje, R$2.000 por mês de cada cliente. R$2.000 para um vídeo? Não. São, em média, ali 4 vídeos, né? Se o cliente quiser mais, eu cobro mais caro. Mas não são vídeos complexos, não tão complexos, pelo menos. Não é um negócio, sei lá, que nem o Daniel Penin, né? Que tem uns vídeos super negociados e tal. Ou o Nerd de Negócios, que é um vídeo que a galera edita em uma semana, assim, pegando só ele pra editar, praticamente, sabe? É um vídeo que eu faço em 2 dias, 3 dias. Isso porque eu divido bem, eu poderia fazer em algumas horas e acabou, sabe? Tenho muito padrão. Você ter um perfil de cliente, um único tipo de trabalho te ajuda a ter padrão. Isso aí eu falei, eu acho que no último vídeo do canal, você dá uma olhada lá depois. E hoje, cara, eu tô numa fase do meu negócio de entender melhor a DRE. Que aí a gente vai para um negócio de precificação um pouco mais avançado, vamos dizer. Que é de entender, cara, quanto que eu tenho que pagar de imposto, qual que é o meu custo na empresa com funcionários, com terceirizados, com prestadores de serviço para fazer a minha entrega, quanto de margem que eu quero ter nisso, quanto que o meu cliente aceita pagar, aí faz a conta disso tudo e chega num preço. Então eu tenho um valor determinado em mente, pensando aqui nos custos que eu tenho na cabeça, mas que não necessariamente vão ser esses, e aí, cara, é isso, sempre continuar subindo o preço, chegando num preço confortável, entendendo o meu cliente, melhorando a minha entrega. Sempre. É sempre isso que eu faço. E aí, aqui nesse final de vídeo, eu trago um pulinho do gato. Deixa eu dar um golinho no meu mate. Antes de falar pra você, inclusive esse mate tá gelado. Porque eu tô tomando de manhã e são 4 horas da tarde. Cara, eu fiz tudo isso dentro de um modelo recorrente. Toda a minha entrega, todos esses vídeos que eu editei, onde o cliente, ele aceita pagar R$2.000 por mês, talvez até por tempo indeterminado, assim, até ele querer cancelar, de forma fixa, que me permite ter previsibilidade, ao invés de ficar tentando vender vídeo avulso ou tentando fechar pacote. Eu não gosto dessa ideia, eu gosto de recorrência. Eu falo que é uma edição por assinatura, mas eu não sei se é exatamente o melhor termo. Mas vale a pena você considerar isso se você consegue vender edição por assinatura no seu negócio, porque pra mim deu muito certo, mas eu entendo que não é uma lei universal. Enfim, cara, se essa ideia fez sentido pra você ou não, comenta aí o que você achou. Cara, eu adoro quando tem comentário que eu leio, eu respondo na maior boa vontade. Faço questão de ler e responder assim que der, porque a gente tá meio que no mesmo universo, né? E às vezes é difícil encontrar pessoas que pensam como nós. Então, é isso. Meu Deus. Comenta aí, cara. Cogita se inscrever no canal e me manda uma mensagem no Instagram. Por lá eu não produzo conteúdo assim para editores, exatamente. Mas me manda um oi, que eu te coloco no meu Close Friends. Aí a gente tem um espaço ali só nosso pra trocar ideia. Vou ver se eu faço uma caixinha de perguntas lá também. Tamo junto. Até o próximo vídeo.